Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite para você. Está preso em São Paulo o segundo suspeito de participar do assassinato de um engenheiro, que foi atraído pelo chamado golpe do amor. Ele seguiu para um encontro que tinha sido marcado por meio de aplicativo de relacionamentos. Mas deu tudo errado. É um alerta para quem confia demais nas conversas pela internet. Vitor Henrique Ramalho foi encontrado em Mongaguá, litoral paulista. Ele é apontado como dono da arma usada no assassinato de Felipe Araújo, de 40 anos. O suspeito cumpria pena por roubo e tinha progredido para o regime semiaberto havia 3 meses. O engenheiro foi baleado nesse estacionamento ao ser atraído para o encontro com uma pessoa que conheceu no aplicativo de relacionamento. Era uma armadilha. Eles precisam de pelo menos uma moça para entrar em contato com a vítima e convencê-la de ir até o local. Precisa de pelo menos 2 pessoas para realizar a abordagem dessa vítima e levá-la a um local de cativeiro. E mais alguém que opere o telefone para que consiga fazer essas transferências bancárias, habilitação de novas contas, empréstimos. As fotos no perfil falso são de uma jovem que não tem relação com o crime. Quem enviava os áudios era a namorada do suspeito, Ana Paula Lima, que também foi presa. Ela morava em frente ao local usado como ponto de encontro com as vítimas na Zona Leste. As mensagens foram trocadas enquanto ela monitorava a chegada de Felipe. Nessa, Vitor diz que vai soltar uma outra vítima e voltar para casa. A análise dos telefones celulares foi fundamental para a polícia entender como o golpe e a organização do grupo funcionavam. As conversas mostram que os mesmos criminosos estariam envolvidos em casos parecidos na mesma região da capital paulista. As investigações chegaram até a quadrilha depois da prisão de Andrew Veras, de 19 anos. A polícia procura por outros integrantes do grupo. As defesas dos presos não foram encontradas. A principal característica é o imediatismo. Geralmente começou a conversar ali ou no mesmo dia ou um dia antes e já combina de se encontrar. Nessa condição tem um pouco de desconfiança, tá? Porque dali pode estar o perigo e o risco. Desemprego no Brasil atinge o menor nível em 14 anos. Diretor do Banco Central diz que Banco Master tinha somente 4 milhões de reais em caixa. Em Santa Catarina, caminhão desgovernado atinge veículos e deixa vários feridos. Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização nas estradas para combater a embriaguez ao volante. Donald Trump indica um novo presidente do Banco Central americano em meio à pressão pela queda dos juros. Mais de 28 milhões de americanos estão em alerta para a chegada do ciclone bomba, que pode provocar nevasca, ventos fortes e inundações. E no Paulistão, São Paulo e Santos fazem um clássico amanhã com transmissão da Record, R7 e Record Plus. Oferecimento Bradesco. Precisou de dinheiro? Chama o Pix com crédito do Bradesco. Fique atento porque as novas regras do Banco Central que aumentam a segurança do Pix entram em vigor na segunda-feira. Eram facultativas, agora são obrigatórias. Entre as mudanças está o bloqueio automático de contas que tenham alguma denúncia de fraude. A administradora, que presta serviço para condomínios, não estranhou quando um cliente pediu ajuda para fazer um pagamento de R$ 2.500. Ele falou que estava com problema no sistema, por isso que não conseguiria fazer videoconferência. E se eu poderia adiantar os pagamentos. Quando eu fiz o primeiro pagamento, me bloqueou. Ela descobriu que o aplicativo de mensagens do cliente tinha sido clonado. Contatou o banco, mas não conseguiu o dinheiro de volta. Na palma da mão, uma solução instantânea para fazer pagamentos, transferir dinheiro. Assim como o Pix entrou rapidamente na rotina de todo mundo, os criminosos também não demoraram a perceber a chance de levar vantagem. Enganar a vítima, convencê-la a fazer o Pix é só a primeira parte da fraude. Assim que o dinheiro chega à conta, o golpista também usa o Pix para fazer o valor circular
por outras contas, uma forma do dinheiro ir sumindo para não poder mais ser recuperado. Até agora, a devolução de valores só é feita a partir da primeira conta que recebeu o Pix. Se nessa conta não houver mais saldo, o dinheiro não é recuperado. Com a nova versão do mecanismo especial de devolução, quando o cliente informa no aplicativo do banco que foi vítima de fraude, o caminho do dinheiro passa a ser rastreado, mesmo que tenha sido distribuído por outras contas. Se a conta que receptora desse golpe ou dessa fraude foi uma conta laranja, ou seja, uma conta de passagem, e o recurso foi rapidamente enviado para outra, esse mecanismo ele vai ser capaz de seguir este fluxo financeiro para tentar recuperar esses valores. E para não cair em armadilhas, é importante estar alerta. Nunca passe qualquer informações das suas credenciais de acesso, nem o gerente da instituição financeira é autorizado a solicitar esse dado, e menos ainda aquelas informações dos tokens transacionais, pois são através desses dados que eles realizam as transações. 10 suspeitos foram presos em operações policiais no Rio de Janeiro. Houve confronto com criminosos. O tiroteio começou assim que os policiais entraram na comunidade do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação prendeu suspeitos apontados como integrantes do Comando Vermelho. Eles são investigados por crimes como roubo de veículos. Boa parte desses integrantes tem justamente essa responsabilidade de praticar crimes e levar automóveis roubados para aquela comunidade. Motos e carros roubados foram recuperados. Nesta casa, um revólver foi apreendido. Os policiais também encontraram pistolas e drogas escondidas numa moto. Ao retornarem da operação, agentes foram atacados por criminosos em uma área próxima ao Complexo de Israel, na zona norte do Rio. Os tiros atingiram uma viatura, mas ninguém ficou ferido. O confronto afetou a circulação dos trens na região. Passageiros que estavam na estação deitaram no chão para se proteger de balas perdidas. Quem estava na rua também precisou se abrigar. Operações aconteceram ainda em comunidades na Zona Norte. No Morro do Salgueiro, na Tijuca, um suspeito foi morto. No Morro do Dendê, 3 homens foram presos em flagrante com armas e drogas. A polícia também esteve no Morro do Fubá, um dia depois de 2 agentes serem baleados por criminosos. A equipe foi até o local depois de receber uma denúncia de roubo de carga de uma empresa de alimentos. Uma comunidade que é dominada pela facção TCP, então eles têm um aparato bem robusto que sempre é utilizado para atacar as forças de segurança e até mesmo os marginais de outras facções. A Polícia Rodoviária Federal realizou ações em estradas do país no Dia Nacional de Conscientização Álcool Zero no Trânsito. Na Bahia, a mega operação foi na BR-324, principal acesso a Salvador. Além de ter a documentação fiscalizada, os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. Muito importante, né, nas rodovias, para detectar alguma irregularidade, né? Nesta mesma rodovia, um servidor público morreu em fevereiro de 2025, quando a moto que pilotava foi atingida violentamente por um carro que seguia na contramão. O motorista tinha sinais de embriaguez e foi preso em flagrante. O etilômetro utilizado pela Polícia Rodoviária Federal detecta a presença de álcool no ambiente. Basta o agente se aproximar da janela do motorista. Caso haja indício de embriaguez ao volante, o motorista é convidado a soprar o bafômetro para tirar a prova. A Polícia Rodoviária Federal promoveu em todo o país o Dia Nacional de Conscientização Álcool Zero no Trânsito. Mais segurança para o veículo, né, e aqueles que transitam nas BRs. A embriaguez ao volante provocou a morte de 223 pessoas nas rodovias federais em 2025, um aumento de 15% em relação a 2024. Aqui na Bahia, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o aumento foi ainda maior, 80% de um ano para o outro. Tudo na rodovia ele é muito mais grave, portanto, antes de dirigir, antes de beber e pegar a direção, pense nos seus familiares, pense naquela pessoa que está lhe esperando em casa, ela quer lhe ver em casa inteiro e em condições de curtir, de aproveitar a família.
Agora vamos às últimas informações sobre o caso Master. Um diretor do Banco Central disse à Polícia Federal que o Banco Master tinha 4 milhões em caixa antes de ser liquidado. 4 milhões, né? Sabe o que esse mesmo executivo disse? Que a reserva para manutenção das operações do banco deveria ser de pelo menos 3 bilhões de reais. O diretor de fiscalização, Ailton Aquino, prestou depoimento dentro das investigações da Polícia Federal e do inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Os trabalhos apuram as supostas operações fraudulentas do Banco Master. O sigilo do caso foi retirado pelo relator do processo no STF, ministro Dias Toffoli. Dada a crise de liquidez do Master e com 80 bilhões de ativos totais, o acompanhamento por parte da supervisão era fundamental para entender a liquidez. Para pontuar isso claramente, um banco de 80 bi tem liquidez de 3 bi, 4 bi em títulos livres. O Master, antes da liquidação, só tinha 4 milhões de reais em caixa. O Banco Master foi liquidado em novembro pelo Banco Central, depois da identificação da exposição a investimentos considerados arriscados, com juros acima do padrão de mercado. O controlador do Master chegou a ser preso e foi liberado com tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal, Daniel Vorcaro, disse que tinha amigos de todos os poderes, ao ser questionado sobre as relações políticas que mantinha. Eu tenho alguns amigos de todos os poderes, não consigo nominar aqui individualmente quem que frequentava a minha casa, também não vejo qual relação com o caso. O executivo afirmou que não pediu favores a nenhuma autoridade e desqualificou a suposta influência apontada na investigação. Se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, e não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso e estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Durante a cariação com o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, houve contradição sobre a origem de créditos adquiridos do Banco Master. A gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Então, o senhor avisou então que seriam carteiras originadas por terceiro. Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Senhor Paulo Henrique, eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. A Polícia Federal analisa os dados extraídos dos telefones apreendidos de Vorcaro e de outros investigados no caso. As informações devem ser confrontadas com os depoimentos para definir os próximos passos e respaldar uma eventual decisão do ministro Dias Toffoli sobre enviar o processo de volta à primeira instância. É o desejo de integrantes do STF, mas a preocupação é com eventuais menções a autoridades com foro privilegiado, o que obrigaria a manutenção do caso na corte. A CPI do INSS também quer acesso aos dados sigilosos do inquérito. A cúpula da comissão vai pedir uma audiência com Toffoli para tratar do assunto. O empresário Sérgio Narras, que só foi detido 24 anos depois de assassinar a esposa, acaba de ser transferido para São Paulo. Sérgio Narras desembarcou no aeroporto Campo de Marte, zona norte da capital, no início da tarde. Ele foi preso no dia 17 de janeiro, na Praia do Forte, na Bahia, depois de ser reconhecido por câmeras de monitoramento. Foragido havia mais de um ano, Narras foi condenado a 8 anos de prisão pelo assassinato da esposa, Fernanda Orfali, de 28 anos, em 2002. Sérgio Narras deve cumprir a pena na penitenciária de Potim, no interior do estado. Por quê? Prova que eu sou culpado. Um incêndio atingiu o Instituto do Câncer na região central de São Paulo. Alguns pacientes precisaram ser levados para uma área externa. 18 viaturas dos bombeiros combateram o fogo, que começou na caldeira do Instituto do Coração. Os 2 prédios fazem parte do mesmo complexo hospitalar. Não houve feridos. Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado em uma plantação de soja em Planaltina, no Distrito Federal. Durante a manobra, a aeronave virou e ficou com as rodas para cima.
O piloto foi resgatado com ferimentos leves. O passageiro não ficou ferido. A Universidade Estadual Paulista, a Unesp, divulgou hoje o resultado final do vestibular 2026. São mais de 5.800 vagas em cursos de graduação. Os convocados na primeira chamada devem fazer a matrícula entre os dias 2 e 4 de fevereiro. A taxa de desemprego no Brasil fechou o ano passado com o menor número em 14 anos. É a menor de toda a série histórica, 5,6%. 2025 ainda terminou com 6.200.000 pessoas sem trabalho no Brasil. 1 milhão a menos do que no ano anterior. A renda média do trabalhador também foi recorde, R$ 3.560, alta de 5,7% no ano. Esses dados são da PNAD contínua do IBGE, que leva em conta tanto os empregados formais quanto aqueles que trabalham por conta própria. A forte chuva que atingiu Piracicaba, no interior paulista, provocou alagamentos, abriu crateras. Um motociclista morreu ao ser arrastado pela enxurrada. A imagem do circuito de segurança mostra o homem agarrado à motocicleta em meio a um alagamento numa das principais avenidas da cidade. Ele tenta vencer a correnteza, não consegue e é arrastado. O corpo de Cristiano Gonçalves, de 53 anos, foi encontrado num córrego ali perto. A cidade registrou mais de 64 milímetros de chuva em menos de 2 horas. A chuva forte e persistente deixa em alerta algumas cidades pelo Brasil. Vamos saber com a Lidiane Sayuri como é que vai ficar o tempo no nosso fim de semana. Oi, Lid, boa noite. Vem um aguaceiro por aí, não é? Vem sim, Cris. Olha só, amanhã o ciclone extratropical na costa do Sudeste começa a perder força, mas o tempo deve permanecer instável. Boa noite a você, Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Além do Rio de Janeiro, Minas Gerais também seguem alerta para chuvas volumosas neste sábado. Em Porto Alegre, o sol aparece, mas pode chover forte a qualquer hora. Máxima de 29 graus. Em São Paulo, sábado com muitas nuvens e pancadas ao longo do dia, faz até 27. Em João Pessoa, tempo abafado com 31 e chance de chuva à noite. Amanhã, destaque para o Rio Grande do Sul, onde deve chover muito em pouco tempo, com risco de granizo. Nas imagens de satélite, vemos muitas nuvens espalhadas pelo país. Neste sábado, o que muda de uma região para outra é a quantidade de água. No Sudeste, a chuva mais irregular e localizada ainda pode causar transtornos. No Centro-Oeste, pancadas. No Norte, previsão de chuva forte sobre o Amazonas, Acre e o oeste do Pará. No Nordeste, chove no litoral. Em Porto Velho, máxima de 31. Em Goiânia, 27. 30 em São Luís. Faz até 32 no Rio de Janeiro. E 28 em Curitiba. Tempo delivery. A Marli é de Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Marli. Fim de semana de tempo firme com bastante nuvem, mas sem chuva. No sábado, 33 graus. No domingo, 31. Na segunda, a chuva da manhã vira temporal à tarde e a temperatura cai para 25 graus. A Ana é de Ananindeua, no Pará. Oi, Ana. Sábado de pancadas de chuva, máxima de 31. No domingo e na segunda, sol entre nuvens com pancadas a qualquer hora. Máximas entre 31 e 32 graus. Faça seu pedido com a hashtag você no JR. Cris, Edu. Obrigado. Você vai ver ainda hoje um acidente impressionante. Uma carreta desgovernada que atingiu veículos num semáforo e deixou feridos em Santa Catarina. E a seguir, o pontapé inicial amanhã da 6ª rodada do Campeonato Paulista, com transmissão da Record, R7 e Record Plus. Um clássico dos desesperados. São Paulo e Santos, as duas equipes precisam ganhar para se afastar da zona do rebaixamento. Amanhã começa a 6ª rodada do Paulistão e a Record vai mostrar um clássico decisivo, São Paulo e Santos, a partir das 8 da noite. Perdeu, está em apuros, porque vão faltar apenas 2 jogos para espantar a ameaça do rebaixamento. Bruno Lohans está com a gente.
é tudo ou nada, meu amigo. Boa noite. Edu, a gente está falando de Santos e São Paulo e rebaixamento na mesma frase. Boa noite a você, boa noite, Cris, boa noite para você que acompanha o JR. Pois é, o São Paulo com 4 pontos é o último time fora da zona de rebaixamento. O Santos está um pouco melhor, com 6 pontos, mas longe de se afastar do perigo. 2 times que vivem situações parecidas no Paulista. Estão fora da zona de classificação, na parte de baixo da tabela e precisam vencer. A diferença foi a estreia do Campeonato Brasileiro. O Santos perdeu por 4-2 da Chapecoense e deixou o torcedor ainda mais irritado. A gente está colocando na cabeça já que clássico não se joga e se ganha. Então, por mais que os resultados não estão vindo favoráveis, mas creio que vão dar a volta por cima. O São Paulo deu uma resposta à fase ruim. Vencer de virada o Flamengo, atual campeão brasileiro, mudou o ambiente. No treino, risadas e descontração. Clima mais leve, jogadores confiantes. Mesmo assim, o São Paulo sabe que o clássico é delicado e imprescindível. Uma derrota ou um empate contra o Santos podem significar a entrada do tricolor na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. A gente está encarando esse jogo como mais uma final, né? É um jogo muito importante, é um jogo muito difícil também, clássico. No treinamento, chamou a atenção a presença de Alisson. Ele seria emprestado ao Corinthians, mas como a negociação foi cancelada, o meio-campo voltou a ficar à disposição do técnico Crespo. No lado santista, a boa notícia é o retorno de Gabigol, poupado contra a Chape. Depois do clássico no sábado, domingo as emoções do Paulistão seguem na tela da Record, do R7 e do Record Plus. Direto de Ribeirão Preto, às 8 da noite, o Botafogo recebe o Palmeiras. Vai ser um jogo muito difícil também, estamos numa posição boa no Paulista, mas agora é focar, continuar trabalhando com muita humildade e tentar fora de casa a vitória, os 3 pontos. Infelizmente não estamos na zona de classificação, mas uma vitória pode nos deixar numa condição muito boa. Não dá para escolher adversário, sabemos o nosso próximo jogo vai ser um jogo muito difícil, né? Além do Paulistão, a Record transmite outros 9 campeonatos estaduais pelo país. A agenda deste sábado tem jogo em todas as regiões do Brasil. No Campeonato Paranaense, o Cianorte recebe o Coritiba às 3h30 da tarde no horário de Brasília. No mesmo horário, Atlético Goianiense e Craque jogam pelo Goianão. No Distrito Federal, Ceilândia enfrenta o Real Brasília. No Campeonato Alagoano, tem CRB contra Asa de Arapiraca. No Rio Grande do Norte, jogam às 3h30 da tarde QFC e América de Natal. No Campeonato Capixaba, a Desportiva enfrenta o Porto Vitória. Em Sergipe, tem Lagarto contra Itabaiana. No Campeonato Acreano, Santa Cruz e Vasco da Gama jogam às 2h30 da tarde no horário local. Em Roraima, a partir das 7h15 da noite, no horário local, o Baré enfrenta o Atlético Roraima. Daqui a pouco eu volto com os reforços para os ataques de Corinthians, Vasco, Fluminense e Santos. Veja a seguir. Presidente Lula passa por cirurgia de catarata no olho esquerdo, em Brasília. E também as tempestades de inverno que já deixaram 85 mortos nos Estados Unidos. Na costa leste, as autoridades alertam para um fenômeno chamado de ciclone bomba, que pode causar nevascas, ventos fortes e até inundações. Estamos de volta para você saber que pelo menos 50 moradores do interior de São Paulo denunciaram um mesmo golpe milionário dado por uma mulher que se apresentava como gestora de investimentos. Algumas vítimas venderam carros e até imóveis para investir o dinheiro. E agora ficaram sem dinheiro e sem bens. As promessas de lucro acima do mercado convenceram as vítimas. O dinheiro parecia fácil. E está todo mundo investindo, imagina, eles são pessoas confiáveis. Uma mulher que se apresentava como gestora de investimentos prometia um rendimento de 7,5% ao mês. Os ganhos eram divulgados em tabelas e os resultados enviados por mensagens. Quem depositasse R$10 mil teria resgates mensais de R$500 e mais de 14 mil ao final de 12 meses. Já quem optasse pelo resgate apenas no final do contrato poderia ter rendimento ainda maior.
Se o depósito fosse de 200 mil, o valor prometido era de mais de 450 mil reais. Aqui um aviso: última oportunidade para fazer o dinheiro render muito, com segurança, em um prazo de 6 meses. No contrato, a mulher afirma que aplicaria os recursos numa carteira de investimentos e ativos financeiros. Ela chegava a pedir imóveis e veículos como parte dos depósitos. Aí falou que tem um rapaz querendo investir também, só que daí ele investe se tiver uma garantia. Se você der a caminhonete sua, seu veículo como garantia, eu consigo colocar 160 mil na sua carteira de investimento. Hoje eu praticamente não tenho carro, né, porque está no nome de outra pessoa. A suspeita conhecia pessoas em cidades do interior de São Paulo e logo fazia a proposta. Algumas vítimas chegaram a receber os pagamentos prometidos durante alguns meses. Mas depois disso, a mulher desaparecia. Agora, a Polícia Civil investiga o caso. Esse dinheiro é dinheiro de uma vida inteira, minha filha. Até parentes da suspeita dizem que ficaram no prejuízo. Ela sumiu e não responde, me bloqueou. Este advogado explica que este tipo de contrato configura crime. Ela não tem autorização da Comissão de Valores Mobiliários nem do Bacen, e isso só o fato dela ofertar esse tipo de investimento já caracteriza crime, que é crime contra o sistema financeiro. A investigada não retornou nossos contatos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a polícia trabalha para esclarecer o caso e denunciar os autores. Faltando 2 semanas para o Carnaval, a polícia intensificou as operações contra o tráfico de drogas em São Paulo. E precisa, viu? Porque o consumo de entorpecentes aumenta nessa época do ano e ajuda a financiar o crime organizado. Dentro desta van estacionada num terreno baldio, na zona leste de São Paulo, que a polícia encontrou cerca de 1 tonelada de maconha. Os traficantes usavam uma empilhadeira para movimentar a droga. O equipamento estava numa casa usada como ponto de apoio da quadrilha. 4 suspeitos foram presos. Em Carapicuíba, região metropolitana, outra operação terminou com a apreensão de 280 tijolos de maconha. Numa segunda ação, com a ajuda de um cão farejador, os policiais encontraram mais de 180 frascos de lança-perfume e ao menos 150 litros do produto usado na fabricação da droga. Há 1 ano, os agentes já haviam apreendido 1 tonelada da mesma droga em Mairiporã. As investigações mais recentes indicam que as rotas continuam ativas neste início de ano. As investigações apontam que boa parte da droga vem do Paraguai, para ser distribuída na capital e Grande São Paulo. Nesta época do ano, o consumo costuma aumentar, principalmente nos blocos de rua. É muito importante a inteligência, a análise de dados e a investigação prévia, o que nos possibilita essas grandes apreensões. São muito mais drogas chegando aqui no Brasil, então a gente tem que combater o crime organizado. O lança-perfume, também conhecido como loló, é uma das substâncias mais consumidas no carnaval. Proibido no Brasil, ele pode causar parada cardíaca, danos cerebrais, principalmente quando associado ao álcool e outras drogas. Se torna uma bomba catastrófica. São substâncias muito nocivas ao organismo, com um risco que não é baixo, é bastante preocupante, de levar a pessoa a óbito. Deixa eu te contar que o Jornal da Record teve acesso com exclusividade à nova tecnologia usada em presídios do Rio de Janeiro para bloquear o sinal de celulares. A ferramenta começou a funcionar essa semana e deve impedir que chefes do tráfico continuem comandando ações de trás das grades. Os bloqueadores foram instalados na parte superior dos presídios. Para evitar ações de sabotagem, câmeras de monitoramento também foram direcionadas para os equipamentos e acompanham automaticamente quem se aproxima. Tudo começou a funcionar esta semana, no complexo penitenciário de Bangu. A tecnologia cria uma interferência controlada, que bloqueia sinais de telefonia móvel, Wi-Fi e até drones no perímetro da unidade prisional. Digamos que daqui a um mês nós já temos uma tecnologia de 6G. Automaticamente esse equipamento vai acompanhar, diferentemente do que tivemos no passado, né, que ficou parado numa tecnologia de 3G, ficou obsoleto. De acordo com o governo do estado, os bloqueadores já operam em 2 unidades prisionais. Bangu 3, onde estão lideranças do Comando Vermelho, e Bangu 4, que abriga chefes do 3º Comando Puro.
Foram 3 anos de estudos técnicos. O contrato prevê instalação, operação, atualização tecnológica e treinamento. O investimento chega a 430 milhões de reais. Ao todo, 15 antenas bloqueadoras já foram instaladas. Cada unidade prisional recebeu uma base avançada como essa, onde também foi instalado um gerador para evitar falhas em caso de falta de energia. Daqui também é possível ativar o bloqueio. Agora, por exemplo, nós estamos dentro do presídio de Bangu 3 e bastou o técnico ativar a ferramenta para o sinal de telefonia desaparecer. Esse equipamento vem para nos ajudar e a gente manter essa unidade calada como ela vem estando, é de suma importância para a gente. No ano passado, mais de 4.700 celulares foram encontrados dentro do maior complexo penitenciário do estado. Para burlar a fiscalização, os aparelhos são escondidos em espaços como tubulações e paredes. Com telefones que entram irregularmente nos presídios, os chefes do tráfico seguem exercendo o poder nas facções. Vai ter um impacto muito grande na segurança pública. E o cidadão, ele vai sofrer, ele vai ter ele vai saber, ele vai sentir essa diferença. Porque essa comunicação clandestina, por parte dessa liderança que aqui se encontra, ela hoje não existe mais. Agora as imagens de um acidente impressionante. Em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, uma carreta desgovernada com problemas mecânicos atingiu mais de 10 carros e pelo menos 2 caminhões. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas. De dentro do carro, uma das vítimas gravou um vídeo e enviou para a esposa logo depois do acidente. Amor do céu. Ai, um caminhão capotou em cima de mim. Ai. O homem estava neste carro branco que ficou embaixo da carga transportada pela carreta. Apesar do susto, ele escapou com ferimentos leves. As imagens registradas por câmeras de monitoramento mostram a gravidade do acidente. O semáforo, que fica em uma das avenidas mais movimentadas de Chapecó, estava fechado e os veículos que estavam parados foram violentamente atingidos. Cerca de 3 horas depois do acidente, a carga que estava sendo transportada pela carreta começou a ser removida. São cerca de 30 toneladas de chapas de compensado que estão sendo retiradas daqui. Parte dessa carga acabou caindo em cima de pelo menos 2 carros envolvidos no acidente. 14 veículos entre carros e caminhões foram atingidos pela carreta. 20 pessoas ficaram feridas. As 2 em estado grave que foram removidas pelas equipes avançadas do SAMU. Mais de 20 bombeiros auxiliaram no resgate. Algumas pessoas saíram do veículo por conta própria e procuraram atendimento. Foi um trabalho complexo, 4 vítimas estavam encarceradas dentro dos veículos. O motorista da carreta, de 31 anos, foi preso no local. De acordo com a polícia, cerca de 1 hora antes do acidente, a mesma carreta havia apresentado problemas mecânicos. Imagens que circulam pela internet mostram grande quantidade de fumaça saindo das rodas do veículo enquanto ele transitava por uma rodovia, a cerca de 30 quilômetros do local do acidente. O suspeito foi conduzido para a central de plantão policial e vai ser autuado em flagrante por diversas tentativas de homicídio com dolo eventual, tendo em vista que mesmo com o caminhão em péssimas condições e provavelmente sem um sistema de freio, ele continuou a trafegar, assumindo o risco assim de um dano maior. Uma menina de 4 anos desapareceu do sítio dos avós, no interior de Minas Gerais. Ela tem autismo e não fala. As buscas por Alice Maciel, de 4 anos, já duram mais de 24 horas. A menina desapareceu no início da tarde de ontem em um sítio na zona rural de Jeceaba, a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte. A gente fica com o coração apertado, né, porque ela estava praticamente sem roupa, que ela tinha entrado na piscina. É um desespero total. Desespero total. Enquanto a mãe trabalhava, a Alice passava os últimos dias das férias neste sítio, sob os cuidados dos avós e de uma tia de 14 anos. A menina foi vista pela última vez na sala da casa. O avô conta que depois de um breve momento de distração, percebeu que a criança havia desaparecido. A principal suspeita é de que a Alice tenha caminhado em direção ao irmão, que brincava no balanço. Alice tem o transtorno do espectro autista. A família conta que ela tem fascínio por carros e não descarta que a menina possa ter caminhado até a estrada. Ela toma medicação de manhã e à noite, mesmo assim, às vezes ela não consegue se regular, ela não fala.
Então, assim, como que ela vai pedir as coisas? A operação montada para encontrar a menina conta com cães farejadores, drones e câmeras térmicas. As buscas não vão ser interrompidas. Enquanto tiver uma operação de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros, a gente vai estar aqui presente 24 horas por dia. Minha esperança é essa, alguém pegou e devolver ela para mim. Sem os meus cuidados, da gente, da minha família, que já está acostumada a viver com ela, é muito difícil. Em Brasília, o presidente Lula passou hoje por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Em 2020, ele operou o olho direito pelo mesmo motivo. O presidente chegou ao hospital por volta das 7h30 da manhã. Segundo o Palácio do Planalto, a cirurgia foi bem sucedida. A catarata surge quando o cristalino, a lente natural dos olhos, fica opaca. Os principais sintomas são visão embaçada e visualização de cores mais amareladas. A doença acontece principalmente por conta do envelhecimento, mas também pode ser provocada pela exposição excessiva ao sol. A catarata é a causa mais comum de cegueira no mundo. Na cirurgia, o cristalino que ficou opaco é removido e no lugar é implantada uma lente que devolve a visão normal ao paciente. Em 2020, o presidente fez a mesma cirurgia no olho direito e desde que assumiu o terceiro mandato, Lula já passou por uma cirurgia no quadril em 2023 e por uma drenagem de um coágulo cerebral, formado depois de uma queda em 2024. O presidente deixou o hospital ainda pela manhã e foi para a residência oficial da Granja do Torto, onde deve permanecer em repouso e observação pela equipe médica durante o fim de semana. A recuperação é rápida. Lula deve retomar as atividades na segunda-feira. E a semana já começa com as sessões que dão início ao ano legislativo no Congresso Nacional e ao ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. O presidente foi convidado para as duas solenidades, mas ainda não confirmou presença. Agora, o uso dos seus impostos. O setor público brasileiro, que reúne União, estados, municípios e estatais, fechou o ano passado com um déficit de mais de 55 bilhões de reais. O valor mostra quanto a arrecadação foi menor do que os gastos. E esse valor cresceu 15,5% em relação ao ano anterior, 2024. Outro sinal de alerta é o seguinte: a dívida bruta do país, que atingiu 10 trilhões de reais. Segundo o Banco Central, esse total corresponde a mais de 78% do PIB, a soma de todos os produtos e serviços. O governador Tarcísio de Freitas falou hoje sobre a decisão de disputar a reeleição em São Paulo. Foi durante a entrega das obras de restauração da estação Júlio Prestes, do trem metropolitano. A obra moderniza um dos principais patrimônios ferroviários de São Paulo. A estação Júlio Prestes, no centro da capital, passou por um restauro que preservou as características originais do projeto arquitetônico. Hoje é ponto de partida da linha 8 Diamante e recebe diariamente cerca de 5.000 usuários. O complexo também abriga a Sala São Paulo, uma das principais casas de concerto do país, e a Secretaria da Cultura do Estado. A entrega foi feita nesta sexta-feira com a presença do governador Tarcísio de Freitas e de autoridades estaduais. Senhoras e senhores, está entregue! A restauração da estação Júlio Prestes recebeu investimento de 42 milhões de reais. Além da recuperação dos elementos históricos do prédio, a obra também modernizou a estrutura interna, proporcionando mais conforto e segurança para quem passa por aqui. Depois da cerimônia, o governador foi perguntado sobre a decisão de disputar a reeleição em São Paulo e a relação com o ex-presidente Bolsonaro. É uma decisão que eu estou dizendo, né, e não é nenhuma novidade, desde 23. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, que o meu projeto de São Paulo era de longo prazo. Meu compromisso com São Paulo era de longo prazo. Então, nada mudou. Entrou hoje em vigor um decreto dos Estados Unidos que permite a aplicação de tarifas a países que negociam petróleo com Cuba. Menos de um mês depois da captura de Nicolás Maduro, a pressão de Donald Trump na América Latina se volta para um dos principais aliados da Venezuela, Cuba. Na ordem executiva que autoriza a imposição de tarifas a países que fornecem petróleo a Cuba, o presidente americano afirma que o governo cubano
constitui uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. A medida entra em vigor um dia após Trump negar que estaria tentando estrangular o fornecimento de petróleo ao país. Mas em seguida, ele disse acreditar que Cuba não será capaz de sobreviver. A estratégia de Trump ataca diretamente o governo cubano, que depende muito do petróleo importado para gerar energia. Especialistas alertam que essa interrupção pode levar a uma grave crise energética em menos de um mês. Ontem, o Departamento do Tesouro aliviou as sanções sobre a indústria petrolífera venezuelana, que antes da captura de Nicolás Maduro era a principal fornecedora da ilha. A nova autorização proíbe países rivais de terem acesso ao combustível, incluindo Cuba. Nesta sexta-feira, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou que a aplicação de tarifas pode desencadear uma crise humanitária de grande alcance. O governo cubano denunciou a ordem americana como um ato brutal de agressão contra Cuba e o povo. Pequim, principal rival comercial de Washington, disse que apoia Cuba na defesa da soberania e da segurança. Segundo a imprensa internacional, diversas empresas e embaixadas em Cuba já revisam planos de retirada de cidadãos. Ainda nos Estados Unidos, Donald Trump anunciou o nome do próximo presidente do Banco Central do país. No Salão Oval da Casa Branca, Trump disse que o economista Kevin Warsh é o candidato perfeito para o lugar de Jerome Powell. Kevin Warsh foi o mais jovem economista a entrar para o Conselho do Banco Central americano aos 35 anos de idade em 2006. A escolha do novo presidente do Banco Central tem uma importância ainda maior para Trump, porque uma das promessas de campanha foi reduzir o custo de vida, e juros baixos são justamente um dos principais mecanismos para estimular a economia. O atual presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, tem sido alvo de críticas de Trump por não reduzir as taxas de juros, que esta semana foram mantidas entre 3,5% e 3,75% ao ano. Ele ainda é processado por uma reforma com custo bilionário na sede do banco. Kevin Warsh deve assumir em maio, quando termina o segundo mandato de Powell. A indicação depende da aprovação do Senado, controlado pelo Partido Republicano de Trump. O presidente disse que seria inapropriado perguntar se Kevin Warsh reduziria os juros, mas garantiu que confia no trabalho do economista. A oposição democrata teme que a independência do banco seja prejudicada pela influência de Trump. Sobre o Irã, Trump disse que o país quer um acordo nuclear, mas que o tempo para essa decisão está se esgotando. Um navio militar americano atracou hoje num porto de Israel. Segundo Trump, a força naval enviada à região é maior do que a deslocada à costa da Venezuela no passado. O presidente também falou que espera que o país encerre o programa nuclear e pare de reprimir manifestantes. O governo iraniano afirmou que está aberto ao diálogo e não busca guerra, mas reagirá se for atacado. A tempestade de inverno que atinge os Estados Unidos desde a semana passada já deixou 85 mortos. E agora, Cris, mais de 28 milhões de moradores da costa leste do país estão em alerta para um fenômeno chamado de ciclone bomba. Centenas de cidades já estão cobertas por espessas camadas de neve e gelo há mais de uma semana por causa de uma onda de frio extremo. Em muitas áreas, a população enfrenta falta de energia e problemas de deslocamento. Em Idaho, um caminhão usado para limpar a neve deslizou na estrada e bateu em 2 veículos, entre eles uma van que transportava um time de hóquei feminino. Uma pessoa morreu e ao menos 7 ficaram feridas. Na cidade de Benton, no Arkansas, o telhado de um bar desabou por causa do peso da neve e do gelo acumulados nos últimos dias. Ninguém ficou ferido. Em Nova York, o rio Hudson está parcialmente congelado desde segunda-feira, o que dificulta o tráfego de barcos e balsas. E de hoje a domingo, moradores da costa leste se preparam para um outro fenômeno climático, um ciclone bomba. O termo é usado para definir uma tempestade que ganha força explosiva por causa de uma rápida queda de pressão e em menos de 24 horas pode se tornar destrutiva. A previsão é de neve intensa, ventos de até 100 km por hora e temperaturas negativas. Aqui em Nova York, a sensação térmica pode chegar a 20 graus abaixo de zero. O fenômeno também pode provocar inundações em áreas costeiras por conta da subida da maré e de vendavais.
A gente volta a falar com Lidiane Sayuri para entender o que é que explica essa sequência de eventos tão intensos nos Estados Unidos, hein, Lidi? Oi, Edu. Essa tempestade continua ativa por causa de um padrão atmosférico persistente. Ventos fortes em níveis mais altos da atmosfera empurram o ar gelado do Ártico para dentro dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, uma circulação de ar traz muita umidade do Golfo do México e do Atlântico. Essa combinação de frio extremo e umidade favorece a neve intensa por vários dias. Mesmo com o enfraquecimento da nevasca, a atmosfera continua muito instável. E agora a atenção se volta para um novo sistema em formação no Atlântico. O contraste entre o ar muito gelado que avança pelo continente e o ar quente e úmido sobre o oceano favorece a intensificação de uma tempestade. Em altos níveis da atmosfera, um jato de vento muito intenso funciona como motor, acelerando a queda da pressão no centro do sistema. Quando essa pressão cai de forma rápida e intensa, temos a formação do chamado ciclone-bomba. Se confirmado, esse sistema deve se intensificar entre sábado e domingo na costa leste dos Estados Unidos. As autoridades seguem em alerta. Mesmo com o fim da nevasca mais intensa, o inverno continua mostrando força nos Estados Unidos. E os próximos dias exigem atenção redobrada. Edu, Cri. E em Portugal, moradores enfrentam o mau tempo enquanto ainda se recuperam dos estragos dos temporais desta semana. Em Leiria, a 130 quilômetros de Lisboa, moradores usam a luz do dia para consertar o que foi destruído pela tempestade Christine. O fenômeno provocou ventos fortes e chuvas intensas. As autoridades decretaram estado de calamidade pública. Não sabemos quando é que vai estar outra vez disponível água e luz, mas deve possivelmente daqui uns 4, 5 dias, não sabemos. 5 pessoas morreram. Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, os ventos passaram de 170 quilômetros por hora. Parece que estou num cenário de guerra. O governo português recorreu ao satélite Copérnicus, da Agência Europeia de Monitoramento do Clima, para avaliar a dimensão dos estragos. O país vive um janeiro de muita chuva e a previsão é de novos temporais nos próximos dias. Portugal e Espanha ainda têm áreas alagadas. Perto da fronteira entre os dois países, a Guarda Civil usou botes para retirar moradores e animais de áreas isoladas pelas enchentes. Nas Ilhas Canárias, equipes de salvamento continuam as buscas por uma mulher que caiu no mar durante a tempestade. Morreu aos 71 anos a atriz canadense Catherine O'Hara. A artista ganhou fama internacional ao interpretar a mãe do menino Kevin nos filmes Esqueceram de Mim. Com uma carreira de mais de 5 décadas, Catherine se consagrou como uma das principais atrizes de comédia. Ela morreu na Califórnia, onde morava. Catherine deixa um marido e 2 filhos. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Essa semana, o caso do cachorrinho Orelha, querido por toda uma comunidade, que se tornou alvo de uma brutalidade absurda por um grupo de adolescentes. Eu recolhi ele, levei ao veterinário, vi a situação. Eu fiquei desesperada, eu chorava muito. A gente vai acompanhar o caso desse cachorrinho aqui, no Domingo Espetacular. É só mais um cachorro que matam? E como explicar um ato de tanta violência contra um animal indefeso? O difícil é você saber que foi espancado e abandonado. João Liberato em construção. Hoje a gente está aqui no estádio do Corinthians. No segundo episódio, o filho do Gugu vai sentir na pele como é a rotina de um jornalista esportivo. Responde aqui pra gente, qual que vai ser o placar de hoje? 3-0. Os bastidores de grandes produções. Estamos hoje nos bastidores dos estúdios do Acerte Ocaia. Antes de você... E uma aventura nas alturas. Essa é a escada que a gente vai subir até o final. Eu achei que a gente já estava alto agora. E olha só essa história.
um filho decidiu investigar a morte da própria mãe. Havia um dinheiro significativo que poderia ultrapassar dos R$100 mil. O corpo da Luciana foi encontrado nessa área de mata perto de uma hidrelétrica. E, para surpresa de todo mundo, os principais suspeitos eram da família dele. Disseram que era eu que tinha matado a Luciana. As reportagens que vão dar o que falar. Neste domingo, a gente te espera. Depois do Acerte ou Caia, às 6 da tarde. As equipes continuam buscando reforços neste início de temporada. Bruno, os times estão atrás dos atacantes, né? Todo mundo quer gol, né? É o que o futebol prevê e as torcidas adoram. O Fluminense apresentou hoje o Savarino, atacante. Vasco, Santos e Corinthians anunciaram também novos atacantes. O Corinthians anunciou o atacante Caio César. Ele estava no Al Hilal, da Arábia Saudita, e vem por empréstimo de 1 ano. Se Deus quiser, vai ser uma grande temporada, de muitos jogos, muitos gols, muitas assistências. E só espero o melhor para essa temporada. O Fluminense apresentou o meio-campo Savarino, que estava no Botafogo. Ainda no Rio, o Vasco anunciou a chegada de Brenner. O atacante trabalhou com Fernando Diniz no São Paulo e estava na Udinese da Itália. Entendo como é difícil jogar no Brasil, entendo a pressão que tem, mas estou bem, estou preparado e estou feliz. E o Santos anunciou no início da noite o atacante Rony, que estava no Atlético Mineiro. Fala, nação santista, agora o Rony é do Peixão, conto o apoio de vocês aí, tá bom? Forte abraço, vamos pra cima deles, valeu! 2 jogos fecharam a primeira rodada do Brasileirão. O Vasco perdeu de virada para o Mirassol e o Botafogo goleou o Cruzeiro por 4-0. Todos os gols foram no segundo tempo. Danilo, de bico, fez o primeiro do Botafogo. Matheus Martins ganhou de Fagner na velocidade e ampliou. Danilo, de cabeça, aumentou para 3-0. Arthur driblou Cássio e fechou a goleada. O técnico Tite não sofria uma derrota por 4 gols de diferença desde 2013. Em Mirassol, o Vasco saiu na frente num lance em que Felipe Coutinho dividiu de cabeça com o João Vitor. Os dois caíram no gramado e foram atendidos pelos médicos. O zagueiro do Vasco, Carlos Cuesta, marcou contra e empatou o jogo. Passe de letra de Alisson para Eduardo, que definiu a vitória do time do interior paulista. Final, Mirassol 2-1. O Corinthians recebeu uma visita ilustre no centro de treinamentos do clube. O diretor de fotografia Adolfo Veloso, indicado ao Oscar na categoria Melhor Fotografia pela produção do filme americano Sonhos de Trem. Brasileiro e corintiano, Adolfo foi conhecer a comissão técnica e os jogadores do timão. Prazer, velho. Sou muito fã, cara. Boa, nóis. Obrigado e parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. O diretor de fotografia ainda recebeu um presente de Memphis Depay. Tirou foto com os atacantes do timão e mostrou empolgação durante o encontro. Vai, Corinthians! O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, assume a presidência da Futebol Forte União. A associação é composta por 33 clubes brasileiros. Alessandro Barcelos foi escolhido hoje em Assembleia Geral. O mandato do novo presidente da Futebol Forte União terá a duração de 1 ano. É um grande desafio assumir neste momento o Futebol Forte União. Uma iniciativa que visa exatamente organizar os clubes para que a gente possa, junto com a CBF, com outros atores do futebol brasileiro, melhorar o nosso produto, qualificar a nossa entrega e, com isso, abrirmos mercados cada vez maiores e valorizar o futebol brasileiro. Alessandro assume o lugar de Marcelo Paz, que atualmente é o executivo de futebol do Corinthians. Cris, Edu. Obrigado, Bruno. Amanhã no Paulistão tem clássico entre São Paulo e Santos e por isso o Jornal da Record é mais cedo. Anota aí, 7h15 da noite. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. 00:30 tem mais JR. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis tem Chamas do Destino. Não perca. Boa noite, bom final de semana para você. Te vejo amanhã. Até lá.
Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.